Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind nicht ernst erst jetzt meint, Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Aufwärts ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es schreit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie Saul er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort sie sollen lassen stehen und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, gut er Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Liebe Brüder und Amados Schwestern, irmãos e irmãs no Senhor, von ganzem Herzen de todo o heißen coração wir alle desejamos a aufs todos, herzlichste de willkommen coração, as boas-vindas in den kostbaren no Namen precioso unseres nome Herrn do nosso Jesus Senhor Christus. Jesus Cristo. Auch alle, Também die a todos que estão zugeschaltet sind, conectados mundialmente e agora estão ouvindo juntamente, nós igualmente damos a partir de Zurique as boas-vindas de coração. welch eine Gnade, Que graça dass wir an dieser Stätte, que podemos, nesse lugar, na Casa Popular de Zurique, wo aus Bruder da onde o irmão Frank, 50 por Jahre acima de 50 anos, herrliche Heilsbotschaft trouxe a maravilhosa pregação, proclamou a maravilhosa pregação de salvação. Ainda podemos nos reunir aqui. Wer hätte Quem, em 1933, über 90 Jahre acima de 90 anos, teria pensado die Wiederkunft des que o retorno do Senhor ainda levaria tanto tempo para acontecer, desde que o irmão Branham deu a comissão ao irmão Branham trazer a mensagem que seria precursora da sua segunda vinda do Senhor. Mas Deus não comete erros jamais. Ele só pensa bem conosco.
Ele não quer que alguém que desde antes da fundação do mundo foi determinado para ser sua propriedade, que essa pessoa se perca. Mas uma coisa sabemos, que a sua vinda está muito, muito, muito próxima. Por isso, estamos hoje aqui no nome de Jesus reunidos para vivenciar esse abençoado tempo de preparação. O Senhor possa nos conceder a todos que pertençamos às virgens prudentes, que recebem o maná oculto, para que, pela graça, possamos receber a plena parte e, no último toque da trombeta, estejamos prontos para as bodas. Nós temos agora necessidade de paciência. Antes da oração, desejo ler uma palavra de Tiago 5. Tiago 5, eu leio 5 a 11, 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram perseverantes. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Reconhecei que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Até aqui, esta preciosa e santa palavra. Então, perseverais firmes, amados irmãos, até o retorno do Senhor. Então, tenhais também paciência e firmai os vossos corações, porque já o retorno do Senhor está próximo. Está também escrito: os que perseveram no Senhor recebem nova força para poder prevalecer. Isso que o Senhor possa nos conceder a todos nesses últimos dias, juntamente. Nós queremos orar e nos levantamos para isso. Senhor Todo-Poderoso Deus, de todo o coração nós te agradecemos pelo privilégio e pela possibilidade que nós temos de estar aqui novamente à tarde para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus ressurreto. Ó Deus, todos que estão presentes e estão ouvindo necessitam da tua ajuda. Obrigado, Senhor,
que tu, de acordo com a tua promessa, estás presente. Nós te pedimos, ó Deus, que tu possas conceder as nossas petições e possa cumprir o anseio dos nossos corações. Senhor, nós te dedicamos esse culto a Deus de hoje à tarde. Venha, chegue ao teu direito com todos nós e possas umedecer a palavra plantada por meio do teu Espírito Santo, para que, para a tua glória, possa trazer muito fruto. Ó Deus, nós lemos que o fim de todas as coisas está próximo. Deixa-nos perseverar até o teu retorno e torna os nossos corações firmes. Confirme a tua palavra no nosso meio, por meio de sinais e milagres, para que nós possamos vivenciar a tua poderosa mão. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor, de todos os povos, línguas e nações. O Senhor chama o seu povo. Eu não sei exatamente se o irmão orou em Punjabi ou em Urdu. Há tantos idiomas e tentamos, pelo menos, distinguir uma da outra. Quando eu estou no país, eu posso até certo ponto fazer isso, então sei mais ou menos onde estou e posso avaliar o que está sendo dito. Sim, louvor e gratidão seja ao nosso Deus. Quão belo é que ainda podemos nos reunir, ouvir a palavra de Deus pura e clara, sem precisar acrescentar nada a ela, sem tirar nada dela, não interpretar nada, não fazer nada por conta própria, mas vir para que Deus possa agir por meio de sua palavra, por meio do sangue e por meio do Espírito. Que graça! Muitos, nesse tempo, gostariam tanto de ajudar a Deus, de apressar a causa de Deus, porque estão impacientes. Mas as Santas Escrituras nos ensinam justamente essa palavra, especialmente quando se trata dos últimos dias. Paciência vos é necessária para que, após o cumprimento da vontade de Deus, possais alcançar o bem prometido. Assim está em Hebreus. E Tiago escreve no capítulo 5 que devemos nos inspirar na paciência e na perseverança inabalável de Jó. Nós esperamos pelas primeiras e pelas últimas chuvas. Nós aguardamos pelo ensinamento. Nós já recebemos. Nós esperamos pelas chuvas tardias que faz brotar a semente que foi semeada. E somente queremos que Deus chegue ao seu direito e que Ele possa operar em todos nós, pela graça, aquilo que pode ser aprovado diante dEle. Nós queremos entender isso de uma vez por todas, que nenhuma pessoa pode se apresentar diante de Deus com suas próprias obras e ser aprovado. Somente quem aceita a obra abrangente de graça e redenção de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a sua vida aceita como válida, como
obrigatória terá a chance de ser aprovado diante do Senhor. Que Ele nos faça ficar silenciosos também nesta hora da manhã, como cantamos e como está em Isaías, no capítulo 30, no versículo 15. Porque assim diz Deus, o Senhor, o Santo de Israel: pelo arrependimento e pelo descanso sereis salvos. No sossego e na confiança está a vossa força. Até aqui, essa preciosa e santa palavra, que em seguida está escrito: mas não o quisestes. Isso não deveria se aplicar a nós. Por isso, eu sequer queria ler isso. Eu creio que nós estamos aqui porque nós queremos. Eis, Senhor, que nós queremos, Tu o sabes, caminhar somente de acordo com Teu Espírito. E nós sabemos que a orientação do Espírito de Deus sempre estará dentro dos limites da palavra de Deus. Há tantas falas piedosas. Uma vez, ouvi uma há poucos dias lá, uma preciosa irmã disse ao telefone: eu já li tantas pregações que foram traduzidas, mas de agora em diante eu somente quero seguir a orientação do Espírito. E eu perguntei, naturalmente, o que você quer dizer com isso? Você ainda não fez isso até agora? E ela disse: é demais para mim. Eu só quero agora ler a Bíblia e deixar que o Espírito de Deus me ensine. Quão belas são essas palavras e quão distantes estão da realidade divina. Porventura, Deus não enviou os seus servos e os seus profetas cedo e tarde? Não foi o Espírito de Deus que os iluminou, inspirou e falou por meio deles? A orientação do Espírito não nos leva para a esquerda ou para a direita, ao largo daquilo que Deus está fazendo, mas nos leva para aquilo que Deus está fazendo. Não há nada pior do que pessoas se enganam a si mesmas por meio de frases piedosas e imaginações próprias. Deus sempre teve pessoas cujos lábios Ele pôde ungir, que Ele pôde iluminar, que Ele pôde enviar, que Ele pôde usar para revelar Sua palavra e tornar Sua vontade conhecida. Vocês sabem muito bem que nesse lugar aqui não estamos fazendo um culto a homens. Disso queremos estar tão distantes quanto o Oriente está distante do Ocidente. Mas uma coisa nós dizemos muito claramente: nós não ousaríamos ir além ou passar ao largo daquilo do que Deus prometeu para os nossos dias e do que Ele fez nesses dias e continua fazendo. Há suficiente destes e não queremos julgar sobre ninguém, mas um equilíbrio nós queremos ter e reconhecer que o ministério de um Paulo e de um Pedro e de um Tiago e de um João e todos aqueles que foram enviados por Deus, e nós não excluímos o irmão Branham disso, mas nós o incluímos. Ele foi um homem enviado por Deus, com uma mensagem de Deus que já estava contida na palavra de Deus, mas que estava oculta. Ela foi revelada e
comunicada ao povo de Deus. Nós não nos envergonhamos disso, pelo contrário, nós somos muito gratos por isso. Mas não glorificamos nenhum vaso, mas damos a glória somente àquele que forma todos os vasos e que os enche e que fala por meio deles. A Ele somente. O que seria o vaso mais bonito se não tivesse sido usado? Se tivesse ficado vazio? Um compositor canta: apenas vasos, Santo Mestre, mas cheios do seu poder. Deus tem vasos que Ele pode encher, que Ele pode usar, que Ele pode abençoar e que Ele pode colocar para a bênção. Na palavra do profeta Jeremias, que nós lemos juntamente, está escrito tão maravilhosamente: ó grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje. E até o dia de hoje, tanto em Israel como em outros, que te criaste um nome, qual se vê claramente hoje. Amados, aqui notamos que Deus não operou uma vez só, mas o profeta diz, até o dia de hoje. E isso está em meu coração, que possamos dizer com sinceridade, até o dia de hoje, que este dia de hoje possa ser para a glória de Deus, que esse dia possa contar em sua e na minha vida para a eternidade, até o dia de hoje. Que todo dia seja um dia de hoje, no qual Deus possa fazer grandes coisas na vida de seu povo. Grande em conselho e poderoso em obras. Tu, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Mesmo hoje, nesse dia, Deus está olhando para nós. Ele nos vê, Ele nos conhece, Ele sabe como nós pensamos. Diante dele, tudo está revelado. Tudo está aberto, revelado diante dele. Por um lado, podemos ficar assustados. Por outro lado, podemos ter nova coragem e saber, Deus se preocupa de nós. Deus cuida de nós. Porque Ele pagou um alto preço em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi o sangue dos animais, mas o sangue do Cordeiro de Deus que fluiu. E nosso Senhor entrou com seu próprio sangue no santuário celestial. E o sangue ainda está hoje no trono da graça. Nós sabemos que alguns ensinam que o sangue não está mais no trono da graça. Amados, se esse fosse o caso, então não precisaríamos mais estar aqui hoje para contemplar a palavra ou para orar. Nossas orações somente chegam diante de Deus enquanto o sangue da reconciliação falar por nós. Enquanto o Senhor
puder ser nosso intercessor junto ao Pai. Quando o tempo da graça terminar, o trono da graça se transformará no trono do juízo. E então os julgamentos de Deus cairão sobre essa terra. Nós distanciamos de toda especulação e de todas as interpretações da palavra e cremos no que dizem as Santas Escrituras. O mesmo Jesus, ele virá novamente da mesma forma que o vistes subir ao céu. Uma outra ligação telefônica com um irmão em um país europeu também me entristeceu. Vocês sabem, há pessoas que amam muito seus irmãos com amor de Deus. E quando então temos que ouvir de amigos especiais ainda, sim, Cristo já está aqui como a palavra revelada. Amados, sequer queremos entrar em todos esses detalhes, não temos tempo para isso, mas a dor é grande demais para ser ignorada. Não sabíamos ou não lemos que o Senhor também apareceu a Saulo na coluna de fogo e que ele também lhe revelou tudo e que ele pôde dizer: agora podeis ver a minha intimidade ou compreensão do mistério de Cristo. Mas com isto significava que o Senhor ainda estava na glória, mas podia se revelar temporariamente na terra. E, no entanto, apesar da palavra revelada, não houve menção do retorno do Senhor. Mas Paulo escreve para a congregação, para os Tessalonicenses: ninguém os deixe ansiosos, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Quer se trate de uma revelação ou de uma carta, seja o que for. Em vez disso, ele lhes dá informação como acontecerá e que coisas têm que se cumprir anteriormente. Se temos motivo para agradecer a Deus por alguma coisa, então, pelo fato dele primeiramente nos ter mantido com mente sã, em segundo lugar, que ele nos preservou em sua graça, em terceiro lugar, que ele nos preservou em sua palavra. E na fé eu ouso dizer, ele fará isso até o fim. No fim tem que haver uma congregação noiva que esteja em sua palavra e, por sua vez, na qual a palavra de Deus está. Não compreendemos que no princípio era a palavra, mas que então o inimigo veio e tomou essa palavra e a interpretou um pouco, e já não era mais a palavra original, era a interpretação. E nessa interpretação estava a morte, o aguilhão da morte estava nela. A transgressão seguiu, e com ela a morte espiritual e também a morte física, a separação de Deus. Se todas as interpretações não abrigassem a morte espiritual e a separação de Deus, então não precisaríamos perder tempo sobre isso. Então poderíamos deixar que cada um andasse onde quer que ele quisesse. Mas temos que levar a sério as Santas Escrituras e considerar os caminhos de Deus desde o início. E há uma pregação que o irmão Branham queria pregar de coração com o título O Caminho da Serpente.
E se voltarmos então ao jardim do Éden e vemos como o inimigo lá veio na forma de uma serpente e conseguiu ter uma bela conversa agradável para afastar os primeiros seres humanos, primeiramente Eva, e depois, por meio de Eva, Adão, separá-los da palavra de Deus. E essa foi sua estratégia desde o início e continua sendo até o fim. Deus não nos revelou sua palavra para que ficássemos em algum lugar parados e ouvíssemos a interpretação, mas para que recebêssemos a palavra em pureza e santidade e esperássemos até que fosse agradável ao Senhor revelá-la e cumpri-la. Vamos continuar lendo em Colossenses 1, dando continuidade ao que vimos na noite passada, a partir do versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Não é isso maravilhoso? No Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito: a luz tinha acabado de vir ao mundo, e o mundo foi criado por meio dele, mas não o reconheceu. Quão felizes e gratos podemos ser que nós podemos seguir os passos das revelações divinas desde o início. Deus é espírito por natureza, mas se revelou em forma visível no corpo espiritual como o Logos, como Javé no Antigo Testamento. No Novo, nós o conhecemos como Jesus, como Senhor, como Filho. Deus não se multiplicou, Ele simplesmente se revelou de várias maneiras para poder realizar o seu grande plano de salvação. Isso poderia nos deixar cair diante das nossas faces quando pensamos sobre o fato de que Deus encontrou maneiras e meios de realizar o seu conselho eterno, apesar dessa interrupção que foi causada no início. Que belo que sabemos, Deus é um Deus eterno, o seu reino é um reino eterno. A sua intenção e o seu plano são uma intenção eterna, um plano eterno. A interrupção temporal não pode colocar em questão a majestade e soberanidade de Deus. Falhas humanas podem resistir ao poder de Deus? Não. Deus levou tudo em consideração. Alguém me perguntou, sim, por que tudo teve que ser assim? Eu não gosto muito dessa palavra porque eu desejaria que sequer existisse, porque quem pode responder a isso? O irmão Branham disse, em Deus havia diferentes qualidades. O seu amor estava lá, que queria ser conhecido. Ele era salvador, ele era curador, ele era redentor. Mas todas essas qualidades não poderiam ter sido reveladas se algo não tivesse sido perdido. E assim por diante.
Vocês conhecem todas essas explicações. Deus age tudo de acordo com o propósito de sua vontade. E tudo o que podemos fazer é nos permitir ser incluídos nessa vontade e propósito divinos, permanecer sóbrios e crer na palavra de Deus do fundo do coração. E também para que isso seja colocado claro de uma vez por todas, nós cremos que tudo o que o irmão Branham disse foi tirado da Bíblia e nos leva de volta à Bíblia. Não existem duas coisas. Há apenas uma causa de Deus. E eu fiquei muito surpreso ao constatar que pessoas que se julgam espiritualmente estar acima de tudo, de repente acabam pensando ainda de forma menos humana. Provavelmente há uma expressão de irmão Branham que ele fala sobre a colheita e ele provavelmente conta os meses e pergunta: a colheita é colhida em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante, ou é colhida em julho? E então, irmãos, imediatamente se sentiram espirituais, entraram no assunto e disseram: veja, o profeta disse que será em julho, não em janeiro, não em março, nem em abril. Aqui o profeta disse. Oh, lá isso já nos faz o chapéu subir, mesmo que não temos um na cabeça. Não conseguimos nem encontrar palavras. E então poderíamos simplesmente, em ira sagrada, bater e dizer: pessoas, vocês são pobres, vocês estão cegos. Não estamos julgando aqui, mas estamos dizendo apenas porque há tanta aflição que foi causada na tentativa de pegar expressões e espiritualizá-las, interpretá-las. Graças a Deus, mais uma vez, isso não dizemos isso por arrogância, mas por gratidão interior, que nós não temos que interpretar nada, mas esperar até que a colheita venha, até que a ceifeira debulhadora, da qual o irmão Branham falou de forma particularmente clara nas pregações de 1965, até que a colheita seja trazida plena e completamente. Ainda está fora. Disso estou convicto, pelo menos. Adiante está aqui em Colossenses 1, a partir do versículo 18. E, além disso, ele é a cabeça do corpo da congregação. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Sim, ele é a cabeça da congregação. Se lermos em 1 Coríntios, no capítulo 11, lá está: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça da congregação e assim por diante vai. Mas a pergunta é: demos ao Senhor o seu lugar como cabeça? Diante de tal passagem bíblica, devemos quase nos levantar e dizer: Senhor, será que demos a Ti como a cabeça do Teu corpo? Será que demos a Ti como o noivo de nossa alma? Será que demos a Ti, que Tu nos compraste tão caro, demos a Ti o primeiro lugar? Nós te reconhecemos como cabeça. Tu tens agora autoridade sobre nós. Tu podes definir sobre nós o que tudo que temos e somos. Além disso, Ele é a cabeça do corpo, a saber, da congregação. Amados, vamos dizer isso simplesmente. Todos os que realmente pertencem ao corpo de Cristo,
e foram batizados nesse corpo pelo Espírito, terão se submetido a Cristo como cabeça, e todos os outros seguirão seu próprio caminho. Então, a ordem bíblica da congregação será restaurada. Então, veremos os ministérios se manifestarem na congregação de Jesus Cristo. Quando Ele, como cabeça, puder dispor de cada membro, quando todos se submeterem a Ele e formarem o seu corpo, sua congregação, como Ele diz aqui nessa palavra. Ele tem que ter a precedência em todos os relacionamentos. Ele tem que estar em primeiro lugar. Quando Ele o tem, em palavras, às vezes, podemos dizer, mas como se parece na realidade? Então, aqui fala-se de reconciliação. Versículo 19, creio, porque foi o propósito de Deus fazer habitar nele toda a plenitude e, por meio dele, reconciliar tudo consigo, tendo feito a paz por meio de seu sangue derramado na cruz, reconciliar por meio dele tanto o que está na terra quanto o que está no céu. É uma plena reconciliação que aconteceu por meio da cruz do Gólgota. Amado coração, deixe que seja dito a partir de Deus, chegou o tempo em que não apenas ouvimos falar de todas essas coisas, mas o tempo no qual temos que crer e vivenciá-las. Nós não vamos à congregação, ao culto a Deus, para sermos informados aqui sobre as promessas de Deus. Nós chegamos ao culto a Deus para que as promessas feitas possam ser cumpridas por meio de nós. Nós sabemos o que está escrito na palavra de Deus. Nós não somos recém-chegados ao reino de Deus, mas até agora parece que estamos todos nos reunindo assim tão bem e com toda a atenção. Nós ouvimos as palavras e as promessas de Deus e depois pensamos, bom, isso é belo, e pensamos que isso é tudo. Não, isto é a primeira parte. A segunda parte pertence a isso, ou seja, que Deus possa cumprir a palavra que ouvimos na hora e no lugar, em você e em mim. Somente então terá cumprido aquilo para o qual Ele enviou a fazer. Senão, podemos ouvir a vida inteira e não chegamos à possessão daquilo que Deus nos prometeu. Então, os perdidos permanecem perdidos e todo o resto permanece igual. Mas, quando podemos crer que viemos ao culto, não para ouvir de novo e ouvir, que isso também, mas não apenas para ouvir, mas para vivenciar a Deus, que a fé venha da pregação e que essa fé possa tomar a Deus na sua palavra, e então que não saiamos assim que nada tenha se realizado, mas que permitamos que Deus confirme sua palavra e não volte vazia, mas cumpra aquilo para o qual Ele a enviou. A partir do versículo 21 está algo maravilhoso. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo
da sua carne, pela sua morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na verdade, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Sim, ministro. Amados, também aqui pensamentos preciosos são expressos. Nosso Senhor foi revelado como Filho de Deus em corpo carnal. Ele veio em um corpo como o nosso carregamos. Foi circuncidado no 8º dia, de acordo com a lei, e foi considerado ser humano, encontrado como ser humano. Ele não nos olhou a partir de cima para baixo para nos condenar adiante. Ele veio, ele se humilhou a si mesmo, assumiu a forma de servo para pagar o preço por nós em nosso lugar e tomar o nosso lugar lá, para que pudéssemos ser redimidos desse corpo perecível, dessa casca de carne, e então retornar ao corpo espiritual, ao qual o homem pertence desde o início, quando foi formado à imagem de Deus. Qualquer pessoa pode ver isso de Gênesis 1 e de Gênesis 2. Em Gênesis 1, 27 está: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E em Gênesis 2, a partir do versículo 7 está: e Deus o Senhor criou o homem da terra, do pó. Deus, em Gênesis 1, não estava em corpo de terra, ele estava em corpo espiritual. E assim Adão foi criado. E Eva estava dentro de Adão. Então Adão foi colocado em uma cobertura de carne e Eva foi tirada dele. Que imagem maravilhosa! Paulo fala em Efésios 5. Eu aponto para Cristo e a congregação. A congregação estava em Cristo, mas somente quando ele veio em forma carnal é que a noiva foi tirada dele. Isso aconteceu na cruz do Gólgota. Carne de sua carne e osso do seu osso. Quão grande é Deus, quão maravilhoso o seu conselho, quão admirável é o seu modo de agir com o seu povo. E ele tem boas intenções para conosco. Quando às vezes lemos as declarações de todos os teólogos, então isso faz nosso coração doer. Eles não compreenderam que não se trata de explicar os caminhos de Deus e as revelações de Deus intelectualmente com a cabeça, mas se trata de que Deus queria realizar o seu próprio conselho e também o faz. Mas agora está aqui, mas agora ele os reconciliou em seu corpo carnal por meio de sua morte, para apresentá-los santos, irrepreensíveis e intocáveis diante dele. Com essa palavra, está de acordo com o que está escrito em Romanos 8, a partir do versículo 28. Podemos ler todos os versículos. Então, chegamos à expressão: quem acusará os eleitos de Deus? Aqui está Cristo que os justificou. Amados, a obra de Deus é uma obra perfeita, ninguém precisa acrescentar algo. Ele nos reconciliou
Ele expiou nossas ofensas, nos perdoou, nos concedeu graça e, ao mesmo tempo, nos apresentou santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Quem pode compreender isso? Quando nós olhamos para nós mesmos, quanto fracasso, quanta dificuldade, quanta miséria. E então ouvimos a palavra de Deus. De agora em diante, pois, já não conhecemos ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não olhamos mais para o que Satanás, as pessoas e nós fizemos. Nós olhamos para aquilo que Deus em Cristo fez por nós e para nós e em nós. E nós podemos nos ver na fé como uma multidão vestida de branco, como os perdoados, como os eleitos, como aqueles a quem o Senhor destinou para contemplar a sua face, já lá na glória. Importante é que essas palavras se tornem uma realidade divina em nossas vidas. E a fé, assim, nós constatamos, é sempre necessária e exigida. E aqui está escrito: se permanecerem firmes na fé e não se deixarem desviar da esperança contida na mensagem de salvação do Evangelho. Portanto, não é uma esperança que possa se apoiar em quaisquer pés ou alicerces móveis, dependendo disso ou daquilo, mas sim independente de tudo. Deus realizou majestosamente a sua obra de redenção e Ele completou sua congregação e nós veremos a face do Senhor. Nós temos uma esperança justificada, a qual nos apegamos na fé. Na fé que é resolvida e concluída no Evangelho de Jesus Cristo, não em sentimentos, emoções, não dependendo de circunstâncias, mas algo que é sólido como uma rocha. E na carta aos Hebreus nós lemos que temos uma âncora que se estende por trás da cortina. O que havia por trás da cortina? O propiciatório, a cadeira da graça, a arca da aliança. Lá o sumo sacerdote ia uma vez por ano para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. E o véu se rasgou, a cortina se rasgou em dois, e Jesus Cristo, o sumo sacerdote, entrou com o seu santo sangue de uma vez por todas no santuário celestial. Quando lemos então no Apocalipse, e eu vi a arca da aliança aberta, ó amados, o que Deus deu por meio da revelação profética de sua palavra e de sua vontade nesse tempo. Não estamos mais lá no pátio, nós reconhecemos a graça e o Senhor nos levou para o Santo dos Santos. Nós sabemos o que aconteceu no pátio, nós sabemos o que foi feito no santuário. Sim, lá havia o castiçal, lá os pães eram colocados, lá haviam certas coisas que aconteciam, mas no lugar santo dos santos, somente um falava, e esse era Deus. Lá estavam os querubins, que tinham suas asas estendidas uma a outra, acima do trono da graça. E então Deus falou, e Deus respondeu. Lá não havia argumentos, lá nada foi aí apresentado, somente o sangue da reconciliação foi oferecido. E Deus deu a resposta ao sumo sacerdote, e ele saiu e a levou ao povo.
Amados, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele se sacrificou a Deus. Em seu sangue está a reconciliação e a redenção. E ele ressuscitou dos mortos e nos trouxe a resposta divina. Vocês estão redimidos, estão justificados, a vossa culpa está perdoada. Meu sangue fluiu por vocês. Vocês estão livres, vocês estão perdoados. Nós recebemos a resposta divina por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Senhor. Aqui está escrito, quero ler mais uma vez, para vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dele. Se, na verdade, permanecerdes firmes e fundados na fé e não vacile na esperança que há na mensagem de salvação, no Evangelho. Esta mensagem de salvação, esse Evangelho, ouvistes, pois foi proclamada a toda a criação debaixo do céu. E eu, Paulo, me tornei seu servo. E nós dissemos isso e também antes, Deus enviou os seus servos cedo e tarde. E onde eles estavam concentrados, onde estavam olhando, estavam ocupados com o quê? Não com o próprio programa, mas colocados por Deus no meio do programa de Deus. Eles mesmos tiveram parte naquilo que Deus fez, e assim como todos os que ouviram a palavra deles, ou seja, a palavra de Deus de suas bocas. Quem de nós consegue compreender que até mesmo os profetas do Antigo Testamento eram chamados filhos de Deus, até mesmo de deuses foram chamados, não ídolos inanimados ou homens com os quais se teria praticado idolatria, mas deuses. E o belo é que o próprio Senhor disse isso. Está lá. Assim disse o Senhor, vós sois deuses. O que foi isso? Algo divino entrou em suas vidas. A palavra de Deus entrou em sua alma. Eles foram endeusados. Não tomem essa palavra na balança. Eles receberam uma parte na natureza divina. Eles creram na palavra que lhes foi transmitida. E é por isso que Deus pôde dizer, vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Já no Antigo Testamento. Oh, aleluia! Louvado seja o nosso Deus, altamente exaltado. E vemos a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. E Jesus se refere à palavra do Antigo Testamento em João 10 e diz, como podeis me condenar se eu disse que sou o Filho de Deus? Quando já aos antigos, a quem veio a palavra de Deus, foi dito, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Não pôde ser visto neles. Nós sabemos o que Hebreus 11 diz sobre esses heróis da fé. Quantas aflições eles tiveram que enfrentar, quando eles foram zombados, ridicularizados, mal entendidos, e acusações eles tiveram que vivenciar. Eles tiveram que passar por dificuldades em peles de ovelha. Alguns tiveram que viver em cavernas, tinham sequer um lar. Sobre
falta de tudo, dificuldades, e o mundo não era digno deles, pois eles carregavam a semente divina da palavra para todos os filhos de Deus que viriam a chegar à fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então vemos que alguns foram assassinados, mortos, cerrados e assim por diante. Exteriormente, não se podia ver ou reconhecer o estado divino neles, ou percebê-lo, mas interiormente eles carregavam a palavra de Deus em seus corações e tornaram-se, portanto, participantes da natureza divina. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Amado coração, nós recebemos as maiores e mais preciosas promessas para que possamos ter parte na natureza divina. Assim está escrito na palavra de Deus, em 2 Pedro, no capítulo 1. As promessas não nos são dadas para que possamos interpretá-las e falar sobre elas, até que tenhamos desfeito, mas para que nós possamos ter parte na natureza divina. O que foi isso? Porque os profetas receberam parte na natureza divina? Porque eles carregaram as promessas de Deus, por seus lábios as trouxeram, e em seus corações creram nelas. Nós ouvimos agora as palavras de Deus, temos parte em tudo o que Deus falou, tomamos em nós, dentro de nós, recebemos a plena parte na natureza divina, porque nós recebemos as promessas na fé. E não apenas isso, nós temos que vivenciar sua realização. Isso nós vemos repetidas vezes. Simão tinha a promessa de que ele veria o Messias antes da sua morte. E quando o tempo se cumpriu, ele foi conduzido pelo Espírito ao templo. E lá ele tomou o resultado da promessa divina em seus braços e disse: Senhor, agora deixas ir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. O que está de Maria? Bem-aventurada que creste, porque segundo a sua fé acontece. Vocês todos conhecem a história, como aconteceu. Primeiramente, era a palavra da promessa. E então havia alguém lá a quem a palavra da promessa foi passada. E então a palavra se fez carne. E Cristo foi nascido. Amados, primeiramente, as promessas de Deus existem como uma palavra, inicialmente como uma palavra da promessa. E então Deus procura pessoas nas quais possa colocar essa palavra da promessa. E na medida em que estivermos entre aqueles em quem a palavra da promessa divina para esses dias possam ser colocadas, nós pertenceremos àqueles a quem a palavra de Deus se tornará uma realidade divina para esse tempo. Aleluia! Louvor seja o nosso Deus. Esses são os caminhos de Deus. Até hoje. Para no fim voltarmos ao começo, Senhor, nós te agradecemos por aquilo que tu fizeste a Israel e por nós até o dia de hoje. Para formular isso em palavras do Novo Testamento, Senhor, nós te agradecemos pelo que tu fizestes no Gólgota, pelo que tu fizestes no cristianismo primitivo e ao longo desses quase 2000 anos. Nós te agradecemos pelo que tens feito em nossa geração, mas nós te agradecemos também por aquilo que tu fizeste em nós, entre nós e dentro de nós, até o dia de hoje.
e fazes até o dia de hoje. Aleluia! Louvado seja o Deus vivo. Imaginem o que se passaria dentro de nós se colocássemos Deus no passado e tivéssemos que no presente sair vazios. Não, assim não é nosso Deus. Ele fortalece nossa fé ao nos mostrar certas coisas e nos deixar saber como Ele agiu no passado. Se estivéssemos lidando com o povo de Israel, no início era uma promessa, não foi? Primeiro, uma promessa que Deus fez a Abraão. Depois de 400 anos, tirarei os seus descendentes da terra onde estão sendo oprimidos. Primeiro, foi uma palavra da promessa divina. Os anos se passaram, mas não a palavra. A palavra permanece eternamente. Aleluia, louvor seja a Deus. Quando chegou a hora de Deus, levantou-se um profeta. Esse foi o caminho de Deus. Um profeta surgiu com a palavra da promessa divina para o povo de Israel naquele tempo. E já aconteceram grandes milagres e sinais. Eram pessoas que receberam a palavra da promessa de Deus e ela se tornou realidade em suas vidas. Aleluia! Louvor seja a Deus. Amados, é diferente hoje. Hoje é a mesma coisa. Eram promessas na palavra de Deus para esses últimos dias. E Deus colocou todas as palavras das promessas à luz do castiçal. Agora Ele está convocando as pessoas. Congregai a mim, meu povo, com o qual fiz aliança no sacrifício. Todos eles devem ouvir as minhas palavras. Aleluia! Louvor seja a Deus. Eles devem levar minhas promessas em seus corações, crer nelas e ver se eu as cumprirei ou não. E nós dizemos, Senhor, Tu és a eterna verdade. Tu honrarás e cumprirás cada palavra e cada promessa. E isso nos deixa felizes e alegres. Em todas as tribulações, em todas as aflições, em todos os sofrimentos. Quando eu penso sobre Deus, sobre o seu programa, sobre sua palavra, sobre seus caminhos, sobre tudo que Ele fez, então eu fico feliz em meu coração. E o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, que olhou para nós com graça e ungiu os nossos olhos por sua palavra, por seus feitos, por suas promessas nesses dias. O Deus de Moisés é o nosso Deus. O Deus dos apóstolos e profetas é o nosso Deus, porque existe só um. E nele nós queremos confiar e mantermos firmes na esperança até o fim. E com ele ter o mesmo passo, não nos apressarmos, não ficar para trás, mas ir com ele juntos em tudo o que ele fizer. E o Senhor estará conosco. Vocês foram fortalecidos? Sua palavra, sua palavra tem poder, tem o seu poder em si, tem vida em si. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quão gratos nós somos por essa Bíblia, por esta preciosa, santa palavra de Deus. Ninguém precisava estar nas trevas. Todos poderiam ter a iluminação por meio do Espírito, mas sempre por meio dessa palavra. Não há iluminação de Deus fora da palavra. Tudo o que Deus faz, Ele faz de acordo com a sua palavra. Ele é o Deus de sua palavra. E seus profetas e apóstolos falaram disso. Foi escrito como um testemunho para nos informar sobre aquilo que Ele pretende fazer conosco. A Ele seja o louvor, a glória, a honra e a adoração de eternidade a eternidade. Amém.
Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Talvez cantemos um maravilhoso corinho. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Pai Celestial, Tua palavra foi passada a nós. Nós não apenas ouvimos com os nossos ouvidos, mas recebemos em nosso coração e nós cremos que nós podemos pertencer àqueles que Tu destinaste a receber a Tua santa e pura palavra sem qualquer mistura, como uma promessa divina, para ficarmos em silêncio, mantermos a calma, esperar até que Tu, por meio do Teu Espírito, conceda vida a essa palavra. Fiel Senhor, como Maria não pôde acrescentar nada, ela ficou em silêncio em Tua presença, ouviu a palavra da promessa e creu, e o Espírito de Deus veio sobre ela, e algo foi nascido nela, foi criado. Ó fiel Senhor, faça de nós pessoas assim. Ó Deus, que a Tua palavra da promessa para esses últimos dias, até o Teu retorno, que cada promessa seja colocada em nossos corações, que possamos nos segurar firmemente na fé e na confiança de que Tu não te atrasarás. Senhor, Tu farás tudo no tempo certo. Ó, como desejaríamos que já tivesse conhecido há muito tempo, mas Tu és de eternidade a eternidade, e nós estamos cobertos por conceitos temporais. Como podemos entender a Ti e o Teu plano eterno? No entanto, cremos que nós fomos incluídos. Amado Senhor, isto não é apenas uma impressão, não é apenas um desejo piedoso, não é apenas um sonho, isto é realidade divina. Aleluia! Honra, glória e adoração a Ti, Deus Todo-Poderoso. Tu fizestes grandes coisas no passado e ainda fazes grandes coisas até o dia de hoje. E no dia de hoje, agora, nesta hora, estamos sob a Tua presença. O Teu Espírito Santo se move e opera em nosso meio para
dar vida à tua palavra, para operar a fé e para confirmá-la. A ti seja o louvor e a honra, a glória e a adoração. Tu nos tomaste no nosso profundo íntimo, tu nos capturaste em nossas almas. Nós te agradecemos por isso e nós louvamos e glorificamos o teu maravilhoso e glorioso nome. Amado Senhor, se ainda há irmãos e irmãs e amigos no nosso meio e em algum lugar no país, sim, e nos diversos países, Senhor, assim nós te pedimos pela graça e pelo privilégio de levar as tuas palavras e promessas para estes dias ao teu povo, em teu maravilhoso e santo nome. Senhor, tu nos abençoaste. Não deixe que ninguém fique fora dessas bênçãos, que ninguém pense na tua palavra com a mente, mas que creia de coração, para que possa ter o acesso a ti. Pois quem quer se aproximar de ti tem que crer que tu estás aí, que tu estás presente, que tu falaste. Aleluia! E porque tu falaste conosco, por isso nós podemos também falar contigo. Senhor, tuas palavras são espírito e são vida. Junte o teu corpo, ocupe como a cabeça o primeiro lugar. Seja o primeiro. Oh, quão precioso é saber, Jesus Cristo, Ele é meu. Ele que rasgou a cédula de culpa deve ser tudo para mim. Próximo de Jesus, próximo de Jesus. Ares celestiais nos envolvem. Quando diante da sua face nós estamos perseverantes em oração, mais próximos do teu coração de Salvador, seja a solução dia após dia. Plenamente dedicados a ti, venha o que vier. Próximos de Jesus, próximos de Jesus. Ares celestiais nos envolvem lá. Quando, diante da sua face, nós perseveramos em silêncio na oração. Ó, meu amado Salvador, deixa-me estar livre do meu próprio eu, que meu agir e o meu anseio seja a imagem de ti. Próximos de Jesus, próximos de Jesus. Ares celestiais nos envolvem. Quando diante da sua face, em silêncio, perseveramos na oração.